Olha, eu não tenho dúvida de que a gente está diante da caracterização de um genocídio. Agora sim, né? Porque se você pega a lei, se você pega o que está no Tribunal Penal Internacional, né, no Estatuto de Roma, os crimes de genocídio e de crimes contra a humanidade, né? Os artigos 5 e 6, acho que é 5 e 6, se não 6 e 7, se alguém verificar, e agora não tem tempo. Mas você está. Estamos diante de uma política deliberada de escolhas feitas pelo governo Bolsonaro que resultam na destruição total ou parcial de um grupo nacional, né? De um genus, então, se querem, né? Falar em genocídio. Nós temos a punição ao genocídio no Brasil, nós temos a punição ao genocídio no Tribunal Penal Internacional, que apura crimes cometidos por indivíduos nos países, né? Por indivíduos que naturalmente têm uma influência grande sobre essas comunidades. Estamos diante do crime de genocídio. Né? Os alertas todos foram dados, e aí é preciso que a gente lide com o conceito do dolo eventual também. O dolo eventual ele pode se dar por omissão, né? E por ação, mas você pode dizer, não, mas o meu objetivo não era destruir o povo Yanomami. Vamos lá, o seu objetivo não é destruir o povo Yanomami? Tá bem. Quando você permite a entrada do garimpo, quando você estimula a entrada do garimpo, quando você nomeia pessoas para cuidar dessas comunidades que não têm condições de fazê-lo porque não têm especialidade técnica, quando há casos evidentes, escancarados de omissão de socorro a essas comunidades, quando há evidências de desvio de recursos públicos que deveriam atender a esses índios. Então, você está agindo ou deixando de agir, sabendo que você pode provocar um determinado resultado, que é o dolo eventual. Né? Eu não atuei, eu não disse assim, agora eu vou destruir o povo Yanomami. Não, ninguém precisa escrever isso. Basta que atue ou que deixe de atuar sabendo que vai provocar esse resultado. E esse resultado está em curso. E isso vinha sendo denunciado pelo Ministério Público, não é? E o governo negava de maneira categórica que essas coisas estivessem acontecendo. Não há como dizer, eu ignorava completamente esse assunto, eu não sabia. Eu não sabia que era assim. Oh, meu Deus, que absurdo. Vamos apurar as responsabilidades daqueles que individualmente cometeram crimes. Não, isso é política de Estado. E a política de Estado do Bolsonaro contra os índios, ela não começou agora. Ela foi uma promessa da campanha de 2018. Não é isso? Ele cansou de falar disso. A sua atuação no combate, à proteção aos indígenas, às terras indígenas, vem desde sempre da sua militância. Reinaldo já deu uma aula falando sobre a questão de como se tipifica genocídio e que isso não pôde ser usado durante a Covid, porque, na verdade, não podemos provar que havia um intuito de fazer isso com as pessoas, só que a gente teve dezenas de milhares de pessoas que morreram por conta de incompetência, de indiferença, de omissão. Talvez precise criar um nome para denominar o que aconteceu ali naquela época da Covid, como aconteceu na época da Segunda Guerra Mundial, quando a palavra genocídio foi criada por um advogado polonês, justamente porque não havia ainda uma palavra que conseguisse definir exatamente aquele horror que aconteceu no Holocausto. Foi uma provocação porque, às vezes, durante esses anos aí de pandemia, a gente ficou muito mais em cima de como definir, denominar as atitudes do Jair Bolsonaro, do governo Bolsonaro, durante aqueles anos de pandemia, do que sobre
a truculência da ação daquele governo na gestão, na má gestão daquela pandemia. Então, assim, será que agora podemos chamar de genocídio? Será que agora se encaixa dentro das definições da ONU, dos juristas, enfim, do que está tipificado ali, do que diz a lei? Parece que sim, né, Reinaldo? Acho que agora parece que não há dúvida do que aconteceu nesses anos diante dessas imagens trágicas que a gente viu na última semana. Eu não acho, o Mercosul acabou. A economia uruguaia não tem tamanho para acabar com o Mercosul. Agora, é claro que prejudica. Se você pertence a um bloco econômico, faz sentido você efetivar acordos dentro do bloco e com a concordância dos demais. Senão, não. O que o Uruguai está dizendo? Bom, o Uruguai está sendo tratado aí como uma das menores economias do Mercosul. É mesmo, né? Isso é uma questão objetiva. Não que não tenha havido inabilidades ao tratar desse assunto, né? O Alberto Fernandes tratou do Uruguai como se fosse o irmãozinho menor, né? O Lacadipol ficou muito ofendido. Agora, é claro que se o Uruguai faz o acordo que está anunciando que pretende fazer com a China, não tem como o Uruguai permanecer no Mercosul, porque, evidentemente, ele teria alguns benefícios de pertencer ao Mercosul, porque existem alguns benefícios, né, das trocas locais do grupo, e, ao mesmo tempo, estaria aberto para o mundo. Quer fazer acordo com a China, quer fazer acordo com os países do Pacífico. Bom, então, vai sair do Mercosul. Eu não sei se é útil ao Uruguai fazer isso também. Me parece que está havendo aí uma certa situação de intransigência. Se fizer o acordo que diz que vai fazer, não tem como continuar. O Mercosul pode ser prejudicado um pouco? Pode, né? Porque é claro que o Uruguai passa a ser uma espécie de, nessa perspectiva, de entreposto chinês na América do Sul. Né? Porque quando você fala de um acordo do Uruguai com a China, vamos ser claros, nós estamos falando de a China passar a ditar o ritmo das trocas econômicas no Uruguai. É isso que significa quando você pega uma economia como a China e quando você pega uma economia como o Uruguai. Então, eu diria, nem faz sentido se falar nesse caso de um acordo. Né? Na verdade, o Uruguai passa a ser uma espécie de braço da China na América do Sul, sem qualquer teoria conspiratória aqui, eu estou falando do ponto de vista do interesse econômico. Qual